Amém, queridos? Como o Marco costuma dizer, quem está feliz, diga eu. Mas quem está alegre? Porque felicidade é condicional, né? É circunstancial. Mas a alegria é independente de situação e circunstância. A alegria, ela é por causa de Jesus em cada um de nós. E eu sei que isso ninguém pode nos roubar, ninguém pode tirar de nós. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, eu vou começar a compartilhar e hoje eu quero fazer uma introdução sobre o seguinte tema: eu acredito. Amém? Diga comigo, eu acredito. Nós vamos ter, eu já até coloquei parte 1, porque eu sei que não vou, eu tentei colocar em 1, eu ia ter que ficar umas 6 horas aqui com vocês, então eu digo, não, é melhor eu particionar isso aqui, senão não vai dar certo. Então nós vamos iniciar hoje conversando sobre eu acredito, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, ou Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. O irmão Marco ministrou na terça-feira, no domingo passado, no 15, né? E João está em evidência, então vamos ficar em João aqui. João capítulo 14. Obrigado, João. Quem achou João 14, diga eu. O versículo 1 de João diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também. Quem está falando isso? Então ele está dizendo: crê em Deus e crê em Jesus. Amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também, irmã Chile. Que legal te ver aí, irmã Chile. Creia também em mim. Ele está falando, crê nele próprio. Nós, queridos, somos movidos pelo que acreditamos. Se você acredita, você vai tomar uma atitude. Nós já ministramos sobre isso aqui. Se você não acredita, você não faz nada. Amém? Cício, o ventilador vai cair na sua cabeça. Esse ventilador vai cair na sua cabeça amanhã. Não acredita. Mas se ele acreditasse, o que ele ia fazer? Ele ia sair do lugar. Então, nós somos movidos pelo que acreditamos. Diga, eu sou movido pelo que creio. Amém? Não é porque eu acho, porque eu penso. O que eu acho e eu penso não faz nada na minha vida. Mas o que eu acredito faz. Amém? Quando eu estava meditando sobre isso, eu comecei a perceber essa geração aí de uns 50 anos para cá e cada vez mais se fortalecendo o subjetivismo, né? O eu acho, eu penso, mas essa é a minha opinião, né? Cada vez isso tem crescido e tem se infiltrado em áreas que não dá. Por exemplo, Cícero, que cor é essa lajota? É? Mas o subjetivista vai dizer que não é. Quem acha que é branco, diga eu. Mas não tem ninguém do contra aqui. Que cor é, mano? Tu acha que não é branco? O subjetivista, ele vai querer combater aquilo que é óbvio, aquilo que não se pode discutir. Aquilo que não depende de uma opinião. É o que é e ponto. Ah, mas essa é a minha opinião. Eu digo até um dia.
Porque um dia a sua opinião não vai valer nada. Porque a verdade será estampada na cara de todo mundo. E aí eu quero ver o que você vai fazer com a sua opinião. Semana passada, terça-feira, eu estava ministrando sobre o quê? Qual era o tema? Alguém lembra? Terça-feira, queridos. Não tem nem 5 dias. Eu estava falando sobre o que, Vivi? Diga para mim. Hã? Era o que, formiga? Até eu esqueci já. Não me envergonho do Evangelho. Na quarta-feira de manhã cedo, o Satanás já veio me afrontar já. Os filósofos inteligentes, os que acham que é alguma coisa, e aí uma hora me disseram, mas essa é a minha opinião. Eu digo, eu não tenho opinião sobre esse assunto. Eu simplesmente acredito. Estava me dizendo que a opinião dela é que o homem que nasce homem pode se tornar mulher. E eu disse, não pode. Nascer homem vai morrer homem. Pode se transviar, pode se trejeitar, pode se vestir de mulher, mas será homem. Ah, mas essa é a minha opinião. Eu digo, eu não tenho opinião, eu creio. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus criou homem e mulher. Não diz que criou um terceiro sexo, um quarto, um outro, sei lá. Ele criou 2, acabou. Então eu não tenho opinião, não é. Ah, mas a sua opinião é de um atrasado. A sua opinião é de um homofóbico. Eu não tenho opinião sobre esse assunto, querido. Eu simplesmente acredito. Eu acredito no que está escrito na palavra. E acabou. Amém? Só que, no meio que nós estamos vivendo, que eu estou falando da artimanha do maligno, dessa coisa de que temos que respeitar a opinião, mas na hora de respeitar a nossa opinião ninguém quer. Nós só temos que respeitar a opinião dos outros, mas quando nós estamos falando, ninguém quer respeitar. Então eu comecei a pensar, eu não preciso discutir com ninguém. Eu sei, como diz o apóstolo Paulo, em quem tenho crido. E a minha vida com o Senhor não é uma questão de opinião, é uma questão de fé. Eu acredito. Amém? Alguém aqui acredita em Jesus? Alguém aqui? Alguém aqui acredita em Deus? Alguém aqui acredita que Deus criou o homem? Tem alguns que já parecem um chimpanzé, né? Igual o Cauê e eu. Mas mesmo assim, eu não creio que eu vim num chimpanzé, não. Eu creio que eu vim de Deus, assim como veio o Cauê. Amém? Mas tem gente que vai dizer, mas você acredita num livro escrito por homens? Eu digo, o da ciência foi escrito por quem mesmo? Pelo macaco? É. Eu acredito na Bíblia, irmã Paulina, porque, mas você é um tolo, porque você acredita num livro que foi escrito por homens. Eu digo, e os livros de ciência foi escrito por quem? Agora, eu prefiro acreditar no livro escrito por homens inspirados por Deus, do que acreditar num livro escrito por homens que não tem inspiração nenhuma. E quando eu fizer a minha volta, a minha genealogia, eu vou encontrar um chimpanzé lá no início? Não, eu prefiro voltar e encontrar Deus. Amém? O Sérgio que veio do Raimundo, que veio do seu José, que veio até chegar em Deus. Porque é isso que eu creio. O que a igreja tem crido nesses dias, queridos? Será que a igreja está vivendo a fé ou opiniões? Será que a igreja está vivendo o que ela crê? Ou ela está sendo dirigida pelos eu achos, eu penso, mas eu penso que deve ser assim, deve ser assado? Não, eu quero ser uma igreja que acredita em algo que está escrito. Eu quero ser uma igreja que acredita em algo não apenas que está escrito, mas que está palpável em nossas vidas. Eu sou um milagre, queridos. Eu estar aqui hoje é um milagre. E eu tenho certeza, plena convicção em Jesus, que essa verdade também o é para cada um de nós. Imagine hoje, onde você estaria domingo, 2º de agosto,
2 de agosto. Régio, uma hora dessa, estava na terceira caixa de cerveja. O Cícero, além da cerveja, era Red Bull com uísque e não sei o que mais, e tabaco. Você está aqui hoje é um milagre. Então não é uma coisa que está escrita, é o que está escrito e está acontecendo. Como pode alguém duvidar disso? Como pode alguém duvidar? O meu filho nasceu celíaco. 5% da população brasileira é celíaca. A doença é tão ruim, não tem cura, que eles colocam na garrafa d'água: não contém glúten. Porque se um celíaco triscar em glúten, ele entra em convulsões, ele entra em problemas sérios, tem que ir para o hospital, e se não chegar, morre. Mas Jesus veio, estendeu as mãos sobre ele e curou ele. O maior comedor de pizza de Maceió. Como eu vou duvidar, querido? Não é apenas uma questão de estar escrito, é uma questão de eu ver palpavelmente. Que a irmã já testemunhou em pedaços aqui, com a trompa ligada, sem possibilidade nenhuma de engravidar, e está aí um menino no colo dela. Como é isso? Como é que a ciência explica isso? A ciência não explica, mas a minha fé naquilo que eu creio explica. Eu acredito. Zé, vão zombar da nossa fé, vão mangar de nós, só que eu vou bater o pé e dizer: mas eu continuo acreditando. No meu primeiro ano de conversão, eu conheci um senhor chamado José Assayag, descendente de judeu, e ele passava as tardes tentando me convencer de que Jesus era um mito, uma história inventada pelos judeus, e ele, como judeu, tinha muita base para argumentar, mas ele ficava pé da vida, porque terminava a conversa e eu dizia para ele: seu José, eu entendo tudo que você está dizendo, tudo que a letra da história está dizendo, mas como eu posso negar quem eu era antes de Jesus e quem eu sou agora depois de Jesus? Se Jesus não é real, como que ele operou? Quem operou essa transformação na minha vida? Então não é uma questão de opinião, é uma questão daquilo que eu creio. Amém? Opiniões, queridos, para mim são zonas de conforto. Por quê? Porque a opinião não exige de você nenhum esforço, nenhuma atitude. O máximo que acontece é quando você dá uma opinião e acerta, você estufa o peito e diz: eu não disse. Mas pessoas para dar opinião na sua vida vai ter um monte. Mas alguém para ir na sua casa, passar um dia com você, chorar com você, pagar o preço com você, não existe, porque opiniões são muito fáceis de dar. Eu acho que você devia fazer assim, devia fazer assado. Eu cheguei em Maceió, eu conheci um rapaz. Um dia ele vem aqui dar esse testemunho dele para eu não passar por mentiroso. É dono de uma loja de móveis usados ali. Todo mundo passava na loja dele e dava uma opinião. Eu conheci ele um dia em 2015 e eu vi na face dele um homem que precisava de socorro. Eu dei um abraço nele, aquele assembleiano mesmo, aquele pé roxo, rabo de dragão, sapato de fogo, labareda de... Gente boa, Leandro. Eu disse: cara, eu vou te ajudar. Aí ele disse: que bom, pastor. Eu preciso de ajuda. No dia seguinte, 6 da manhã, eu estava na loja dele. Você está onde? Eu estou dormindo. Ele já devia estar na loja há muito tempo. Venha para cá. Ele chegou, abriu a loja, eu peguei uma vassoura, fui varrer a loja dele. Varrer a frente da loja dele. Vendeu uns caquinhos que tinha lá, comprar tinta, pintar a calçada da frente da loja dele.
Porque quando você acredita em algo, você tem que fazer algo. Sim ou não? Por isso eu não vou viver baseado a minha vida em opinião. Eu vou viver minha vida baseado no que eu creio. O problema é que se você acredita, a sua fé vai te tirar muitas vezes da zona de conforto. Na opinião era melhor você não ir por ali, mas porque você crê, você vai. Você paga um preço pela sua fé. Mas opiniões não exigem nada de você. Opinião é muito fácil. Agora, se você acredita em algo, a sua fé exige de você uma ação. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. É 14... ou seja, 6 mais 7, é 14 ou 14? Não é 13, ó. É 6 mais 7. Mas tem os paulistas, né? Tem os sulistas, cada um diz o... Só que a matemática é outra. Mateus capítulo 14. Amém? Quem achou, diga amém. Versículo 22 a 33. Nós conhecemos, porque também esses dias temos mencionado esse assunto aqui, né? De quando Jesus vai encontrar os seus discípulos no meio do mar. E quando você lê esse texto nos outros evangelhos, ele fala que as ondas estavam, né? Marcos fala que as ondas estavam batendo e eles corriam o risco de naufragar. Mas a Bíblia aqui está nos relatando que Jesus, por volta da quarta vigília da noite, já quase amanhecendo o dia, vai ao encontro deles. Eles venceram as ondas a noite inteira, mas já perto do amanhecer. É complicado, queridos. Chega a massa ao coração da gente. Eu estou olhando para ti, irmã. Cuidado com o perto do amanhecer. Sabe o que significa o perto do amanhecer? A pessoa que nadou até o meio do rio e porque está cansado resolve voltar. Tem lógica isso? A pessoa já nadou até o meio do rio, mas aí porque ela está cansada, ela resolve voltar de onde ela saiu. É a mesma distância para continuar. Quando ele fala que por volta da quarta vigília, Cauê, é que estava aproximando o amanhecer, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. É um risco terrível, João, porque naquele segundo final, naqueles momentos finais, você já lutou tanto, você já venceu tanto, você já batalhou tanto, você já se enrijeceu tanto diante das situações, mas no último momento, só que Jesus nesse momento vai chegar perto de mim e de você e vai nos carregar no colo. Ele sabe que nós não vamos dar conta. Ele sabe que vai estar difícil. Ele sabe que não está fácil. Ele vai ao encontro deles. Nessa situação, quando Jesus chega, a reação deles foi qual? Tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Versículo 26, né? Porque eles achavam que era um fantasma. Mas quem era? A opinião diz o quê? É um fantasma. Eu acho diz o quê? É um fantasma. Mas a verdade diz o quê? É Jesus, queridos. É Jesus que está chegando. Se você não vive baseado em opinião, queridos, você vai saber que é Jesus que está chegando. Mas se você vive baseado em opinião, olha, eu tenho um negócio com essas pessoas,
que diz e chega para mim e diz: pastor, Deus falou comigo. É assim. Deus disse que é para eu fazer assim. Daqui 2 semanas a pessoa chega e diz: pastor, Deus disse para mim que não era por lá não, é de outro jeito. Eu digo: meu filho, o Deus que eu creio não é confuso desse jeito não. Você está indo pelo que crê, ou você está indo por opiniões, por vontade sua, pelo que você acha, o que você pensa? Porque se você agir pelo que você crê, o passo é firme, o passo é para frente, o passo é no caminho. Você não desvia para a direita ou para a esquerda, você foca e você vai chegar lá. Doa a quem doer, aconteça o que acontecer, você vai manter firme. Mas se você basear em opiniões, não, é um fantasma, e começa a desesperar, começa a ficar com medo. No meio dessa confusão, há alguém que tinha uma vida baseada no que acredita. O Pedrão, né? O Pedrão, 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Alguém que tem opinião ia sair do barco? Eu acho. Pedro disse: é o Senhor? Sou. Então diga para eu ir onde o Senhor está. E ele disse: vem. Pedro, baseado no que acredita, fez o que, queridos? Foi. Meteu o pé na água. Porque quando você vive baseado no que crê, isso exige de você uma atitude, exige de você uma ação. A opinião não te move do lugar. Se você não crê em Deus, irmã, parece que chamam de Meire, né? Ou Esmerina, pode ser Esmerina? Irmã Meire. Sem crer, você não sai de Santa Amélia, você não sai de Ponta Verde, vocês não vêm num lugar como esse. Queridos, quantas congregações. Mas se você acredita em algo, você vai atrás do que você acredita. Você não vai buscar ventos, você vai buscar aquilo que é concreto. Aquilo que realmente vai fazer efeito e diferença na sua vida. Você não vai viver esmurrando o ar, correndo atrás do vento, você vai saber o que você vai fazer. Pedro saiu do barco, mas aí a Bíblia diz que haviam ondas e ventos. Mais uma vez, opiniões. O que é vento, né? Vento é o sopro, né? Ou voz. E aí esses ventos, eu vou dividir aqui em 2 categorias. O primeiro grupo de opinadores é os que estão dentro do barco com você. Então quem é na sua vida? Não é por maldade, mas primeiro é família. A esposa com o marido com a esposa, o pai com os filhos com os pais, os irmãos entre irmãos. As pessoas que deviam te levantar, te jogar para cima, são aquelas que te jogam um balde de água fria. E ao invés de você ir, você para. Será que eu vou? Vou fazer tal coisa. A esposa diz: eu acho que não vai dar certo. Você vai? Você fica vacilante ou não fica? Puxa vida, minha esposa disse que não dá. O meu marido disse que não dá. O primeiro grupo de opinadores é os que estão dentro do barco. E aí eu considero eles a massa que move o indivíduo. Porque tanto você ouve uma coisa, uma opinião, que ela acaba se tornando um empecilho na sua vida. Ela acaba se tornando uma barreira na sua vida. Mas você precisa ter um nível de maturidade e saber que a sua vida não é dirigida pela opinião, mas pela verdade. A verdade não é algo do que eu deva duvidar, e sim acreditar. Se você crê, diz a Bíblia, você verá
à glória de Deus. Mas se você duvidar, queridos, a dúvida é inimiga da fé. A dúvida é inimiguíssima da fé. Mas quando você acredita, além do grupo de opinadores, massa que move o indivíduo, tem indivíduos que também querem mover na sua vida. Indivíduos que movem massa e você se torna uma massa. No meio de um grupo aí você faz o quê? Não o que você crê, mas o que todos estão fazendo. Baseado na história de vida, opinião, conhecimento de fulano, a vida tem que ser assim assado. Aí um grupo de pessoas vai atrás. E porque um grupo de pessoas está indo, muitas pessoas estão indo atrás. Só, queridos, que nenhum momento, acho que eu escrevi sobre isso hoje num café com Bíblia, multidão é perigosa. Porque a multidão fez Moisés perder o privilégio de entrar na terra prometida. A multidão fez Arão construir um bezerro de ouro. Cuidado com a multidão. Amém? Mas tem muita gente vivendo baseado. Mas todo mundo está fazendo assim. Não, pastor, mas todo mundo está dizendo a mesma coisa. E quem disse que todo mundo dizer a mesma coisa é sinônimo de verdade? A verdade, querido, mesmo que esteja sendo dito por uma única pessoa, ela continuará sendo a verdade. E nisso eu acredito. A minha vida, Zé, precisa ser baseada na fé. E eu vou basear minha fé em coisas palpáveis, duradouras. Amém, queridos? Os dois grupos que estavam ali estavam trazendo as suas opiniões, mas Jesus disse a Pedro o quê? Na primeira vez, disse fica no barco ou disse vem? Se Jesus diz vem, você vai ou você fica? Se você tem vida baseada na verdade, você vai. Se a tua vida é baseada no eu acho, no eu penso, no talvez, aí você duvida, você fica, você vacila. Vai ou fica para Ribeirinha? Vai. Então, compre a passagem amanhã. Pode mandar o nome completo para a Janete. Se a vida for baseada no que eu creio, eu não vou esperar amanhã ou depois, não. Eu vou definir. Mas tem um empecilho, mas o meu Deus é o Deus que abre os mares. E se Ele não abrir os mares, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Mas eu vou alcançar o meu alvo. Eu vou alcançar o meu objetivo. Uma coisa que eu sempre trabalhei, queridos, eu fui fazedor de tenda a minha vida inteira. Faço aqui a hora que quiser, que eu precisar, vou fazer. Mas uma coisa eu sempre coloquei no meu coração: se um trabalho me afasta do meu propósito em Deus, eu fico desempregado. Eu vou vender caneta Bic no sinal, eu não vou trabalhar para ninguém. Porque eu quero o meu direito de fazer o que o Senhor me mandar, na hora que Ele me mandar. Amém, queridos? Porque a minha vida está sendo movida pelo que eu acredito e não pelo que eu acho. Eu acredito, queridos. Eu não quero entrar, não quero espalhar, porque eu quero. Hoje é só introdução, não estou pregando hoje. Vou começar a ministrar terça-feira, se você quiser ouvir, venha. Hoje é só introdução. Pedro, queridos, ele escolheu ouvir a voz do Mestre. Ele saiu do barco, saiu da zona de conforto. Você acha que está fazendo a vontade de Deus? Ou você está numa zona de conforto? A quarentena para você, será que você não está simplesmente aceitando como zona de conforto? E Deus está falando contigo para fazer algo que você não quer? Porque você acha que está justificável você cruzar os braços? Cuidado, querido. Cuidado. Quando a vida é baseada em opiniões, você não precisa correr risco, perdão. Quando a vida é baseada em opiniões, você não precisa correr risco.
Mas quando é baseado no que você crê, você corre riscos. Você vai encontrar desertos na sua vida. Você vai dispor o coração e fazer as coisas tudo certinho, e você vai chegar lá e vai ver que faltou alguma coisa. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um outro personagem incrível com essa questão de vida baseada na verdade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Quem está comigo, diga amém. Você está entendendo? Diga: eu vou viver baseado no que creio e não no que pensam. Amém? Porque às vezes nem é nosso pensamento, é pensamento dos outros, e o povo fica querendo, jogar o lixo deles na nossa vida. Por isso que eu digo à minha esposa, ela às vezes, filho, está me dando uma coisa, eu digo, receba. Ela diz, mas não é coisa boa não, eu digo, então devolve. Só recebe o que é bom, se for ruim, manda para frente, em nome de Jesus. Porque nós temos que saber o que realmente é para nós e o que não é. Amém? Quem é o personagem do capítulo 17 de 1 Samuel? Davi, Davi, Golias, Saul, os irmãos de Davi, o exército de Israel. São esses os personagens aí. E o que está acontecendo? Havia um homem dos filisteus chamado Golias. E esse homem dos filisteus chamado Golias veio à frente de batalha e desafiou um soldado do exército de Israel. Só que, quando olharam para o Golias falando, olharam para o tamanho de Golias, olharam para o tamanho da lança de Golias, olharam para o tamanho da espada de Golias, eles começaram a achar que não eram suficientes para vencer Golias. E realmente não eram. Porque nenhum de nós, querido, em nossa própria força ou capacidade, pode fazer alguma coisa. Quem nos deu o ar que respiramos hoje? Se alguém acha que é alguma coisa, então fique sem respirar para ver se vive. E me diga qual é a loja, o shopping ou o site que você compra o ar que você respira. O quanto você trabalha para contribuir com esse ar. Fazemos o contrário. Estamos destruindo com ele. Então todos nós somos nada sem Deus. Só que ao olhar para o inimigo, tanto Saul quanto o seu exército passaram a viver baseados em quê? Em pensamento, em opinião, em eu acho. E perderam a linha do eu creio. Porque imediatamente antes desse momento, eles haviam vencido um exército inimigo. Com a ajuda de Deus. Deus havia derrotado. Mas agora, diante de um só homem, eles estão com medo. Aí chega o afoito, Aí chega o alvoroçado. Chega, quem é que chega? O entregador de marmita. Deus é tão maravilhoso. Ele diz em Isaías 48 que ele não divide a glória dele com ninguém. Você acha que está diminuindo? É para que ele cresça. Ele não usa orgulhosos. Eu cheguei na África em 2003, todo orgulhoso. Tinha acabado de fazer escola de missões, cheio de material, instituto bíblico, conhecimento da Bíblia de capa a capa. Eu digo, agora é eu aqui. Parecia aqueles manga larga, peito estufado. Depois de um ano eu aprendi que Jesus não usa manga larga, ele usa jumento. Jesus, para entrar em Jerusalém, ele montou num jumento. Eu entendi que eu tenho que diminuir meu orgulho.
E eu comecei a me humilhar. E abaixar a crista, abaixar a cabeça. Deus não usa orgulhoso, irmão. Ele só usa pessoas quebrantadas. Pessoas que vão saber dar a honra e a glória a Ele em todas as coisas. Mas literalmente em todas as coisas. Ele não precisa da tua faculdade, ela é para ti. Ele não precisa do teu dinheiro, é para ti. Ele não precisa da sua casa, do seu carro, ele não precisa de nada. Ele move quem Ele quiser, Ele move ventos. Queridos, um homem preso numa caverna era alimentado por corvos, porque Deus mandava. Então você não pode temer. Você acha que eu tenho medo? Às vezes dá o frio na barriga, mas eu sei que Deus é o meu Senhor. Eu como da mesa dele. Chega lá o entregador de marmita. Quem era que estava na frente? Os irmãos dele, os soldados, os bacanão. Samuel já tinha ido lá e já tinha visto que ele era o desprezado da casa. Chama até os filhos, chamou todo mundo. Aí acabou. Ah, rapaz, não tem um lá lá no curral lá. O mais desprezado da família, Cícero. Entregador de marmita. Chegou na frente de batalha, ouviu aquele alvoroço, o que é isso? Correu para frente, viu Golias insultando. Já há 40 dias ele fazia isso. 40 dias. E sabe o que era o resultado dos 40 dias? A opinião deles ia se fortalecendo, que eles não davam conta, que eles não prestavam, que eles iam ser derrotados, e que por culpa deles todo Israel se tornaria escravo dos filisteus, e o medo tomando conta, e as situações tomando conta. Mas o Senhor, que tem o seu propósito, que sabe o que Ele precisa fazer, na hora que Ele precisa fazer e com quem Ele precisa fazer, já havia colocado Davi no lugar dele, e Davi diz: espera aí, não é assim não. Quem é esse incircunciso filisteu para insultar o Deus, o Senhor dos exércitos? Quem é esse? Ah, mas você não consegue. Não quero saber não, meu amigo. Deus é Deus. E Deus vai derrubar esse camarada. Mas você não dá conta, você é franzino, você é menino. Opinião, olha a opinião. No Samuel, onde é que é a opinião de Saul? No 33 do 17. Davi, você não vai poder ir contra esse gigante. Davi é um perigo danado, meu filho. Olha, vamos todo mundo ser escravo se você perder. Olha para ti, olha para ele. Só que Davi, queridos, não estava vivendo baseado em opiniões. Davi vivia naquilo que ele acreditava. E Davi não acreditava por qualquer coisa. A pessoa que acreditar em algo é resultado de intimidade, querido. Não grita aí na rua não para alguém acreditar em Deus, que não vai dar certo. Ele não tem intimidade com Deus. Ele vai dizer acredito da boca para fora, mas se apertar ele pula fora, ele espana. Porque acreditar é consequência de uma vida de intimidade. Davi tinha isso. Davi era íntimo de Deus. Davi já havia vencido leões, ursos, junto com o Espírito Santo, para não tomarem as suas ovelhas. E ele sabia que Deus havia dado a vitória. E Davi disse: Saul, você está olhando para mim, mas você não está enxergando quem eu sou. Diga para o seu irmão e diga para ele: cuidado. Diga: cuidado. Você está olhando para mim, mas você não sabe quem eu sou. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Repita comigo uma coisa. Você está comigo ou não? Não repita uma coisa. Repita o que eu vou dizer agora. Um homem ou uma mulher
obedientes. Não são o que aparentam ser. Você vai entender agora. Diga um homem ou uma mulher obedientes são uma arma secreta nas mãos de Deus. O povo que está em volta vai desprezar você, querido. Mas se você for obediente, Deus te leva para um nível de descrédito tão grande, porque a glória é dele. Na hora que ele usar, não é a sua glória que vai ser exaltada, é a dele. Mas é um homem e uma mulher obedientes. Deus diz para você fazer algo que você não faz, você não é nada. Mas se Deus disse e você fez, você vai se tornar uma arma secreta na mão de Deus. As opiniões ainda podem ser representadas aqui com as armaduras. Saul tentou colocar as armaduras dele em Davi. Sim ou não? Sabe o que é isso? É a opinião dos outros na sua vida. Você tenta, querido, mas não veste bem em você. Sabe por quê? Porque é só a opinião dos outros. Não é o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Sabe o que Davi disse? Quer saber, Saul? Eu não consigo nem andar com essas tuas armaduras. E é verdade, né? Quando você começa a ouvir muita opinião dos outros, você não sabe o que fazer. Você vive mudando, muda aqui, muda ali, muda para ali, e você não sabe a quem agradar. Mas quando você começa a entender que a sua vida tem que ser baseada na verdade do Senhor, para você, individualmente, especificamente para você, não é para você incrível que não haja um ser humano, ainda que gêmeos, trigêmeos, tetragêmeos, pentagêmeos, que sejam iguais? Você não acha incrível isso? Que a digital é diferente, que o olho é diferente, que a maneira de agir é diferente? Deus nos criou indivíduos, queridos, e Ele tem algo para você. E eu digo nessa noite, não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, é a verdade de Deus para a sua vida. Salmos 139, leia e você vai entender. Deus fez de você um projeto individual, específico, tremendo, maravilhoso, e você precisa vivê-lo. Mas as pessoas vão querer dizer para você, você não dá conta. Mas aí vem que você é insistente, não, pelo menos usa isso, usa aquilo, faz desse jeito. Ah, pastor, você vai fazer missões aí, mas era bom você fazer missões assim assado. Nunca saí do lugar. Mas na hora que eu resolvi obedecer a Deus, eu já atravessei continentes, já atravessei oceanos, só por causa da obediência. Amém? Eu creio, eu acredito. Você acredita? Eu creio na verdade de Deus para a minha vida. Eu creio no Deus Criador. Eu fui criado por Ele e eu sou propriedade dele. Não mexa comigo. Você não quer arrumar problema? Não causa confusão na minha vida, porque eu tenho um dono. E isso não é uma questão de opinião. Eu creio. Eu creio no Filho de Deus, no Jesus Cristo, o meu Salvador. Eu sou salvo por Ele e o seguirei para sempre. Não sou salvo pela obra da minha mão. Não sou salvo por bondade que eu faça. Isso é consequência da salvação. Porque alguém que é salvo vai compartilhar o feijão com o outro. Alguém que não é salvo vai reter. Então o que fazemos de bom é consequência da salvação e não o oposto. Espíritas, eu creio
que só Jesus salva. Você pode doar tudo que você tem, 1 Coríntios 13. Fazer o que for, mas sem amor, e não é o amor nosso, é o amor ágape, Jesus, é nada. Porque quem salva é Jesus. As boas obras vai te trazer satisfação aqui. Vai te trazer bons sentimentos aqui. Até retribuições aqui. Teu ego vai ficar bem massageado porque você fez o bem a alguém. Mas salvação, só Jesus. Eu creio nisso. Pode contar a história que você quiser contar para mim. Não vai me convencer. Só Jesus salva. E Jesus na minha vida me faz ser uma boa pessoa. Mas eu ser uma boa pessoa não coloca Jesus na minha vida. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, me render diante dele e reconhecê-lo como meu Senhor. Declaradamente cristãos, declaradamente seguidores de Jesus. Eu acredito no Espírito Santo, meu Consolador, meu Mestre, e eu sou instruído por Ele. Não faço o que eu penso, não faço o que eu quero, mas faço o que Ele me ensina. E quando eu sou teimoso, Ele puxa minha orelha, me coloca no lugar de novo e diz: o caminho é aqui, eu te falei que era aqui. Não é onde você quer, é onde eu quero. É o Espírito Santo da promessa. Diga: eu vou viver baseado no que creio. Amém? Não aceite opinião. Se alguém quiser falar com você, então que ele coma 1 quilo de sal com você. Se não comer 1 quilo de sal com você, então dê aquele sorriso amarelo e diga: tá bom, irmão. Vá com Deus. Sabe o que significa comer 1 quilo de sal, irmã Poliana? Conviver. Alguém consegue comer 1 quilo de sal em um dia? Não. Então, quer dar opinião sua na minha vida? Conviva comigo. Pague preço comigo, sofra comigo, chore comigo. Aí falei: eu chamo o Cauê de chimpanzé, mas eu já chorei com ele. Se outro chama ele de chimpanzé, ele voa em cima e dá-lhe um cascudo. Mas ele sabe o que a gente já sofreu junto. É meu amigo. Pode ligar a qualquer hora, 3 da manhã, pastor, eu estou aqui doidinho para fazer uma besteira. Eu digo: eu estou chegando aí. Aí eu posso dar opinião na vida dele. E ele dá na minha. Amém, queridos? Eu vou viver a minha vida baseado no que creio. Terça-feira que vem eu começo a ministrar. Eu estou terminando a introdução. Amém? Fique de pé comigo, eu quero orar com você. Você tem vivido a sua vida baseada em quê? É a opinião dos outros que está dizendo? É a opinião dos outros que diz que não vai dar? Irmã Meire, vai dar. Deus é Deus. Deus é Senhor, Ele conhece o coração da gente. Ele conhece o coração que é fiel. O coração obediente. Você não está aqui à toa, você é uma arma secreta na mão do Senhor. Diga para o seu irmão: você não está aqui à toa. Diga: você não está aqui por acaso. Você é uma arma secreta na mão de Deus. Aleluia. Fala com o Senhor nessa noite. Eu quero orar com você.